Olá, amigo e amiga do programa Interação. Hoje nosso programa vai tratar da questão da indústria. Nosso convidado é Luiz Pedro Ferreira, diretor da Dana para a América Latina. Luiz Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Olá, obrigado por estar aqui, é um prazer. Conta pra gente, para os nossos telespectadores, o que é a Dana, Luiz Pedro? A Dana é um fabricante de autopeças de origem americana, mas que está baseada orgulhosamente aqui no Rio Grande do Sul há 66 anos. Nós somos fundados aqui no Rio Grande do Sul em 1947. Primeiro investimento da empresa matriz, lá nos idos de 1950 e poucos, um pouco antes até da indústria automobilística estar estabelecida no Brasil, foi feito aqui. Então, o primeiro investimento fora dos Estados Unidos foi feito no Brasil, Eu acho que foi feito no Rio Grande do Sul. Pode, inclusive, passar algumas imagens para o telespectador possa acompanhar de como é que era o nascimento da indústria naquela época. É verdade. Isso é um trabalho muito interessante que a gente fez um investimento de recuperação de filmes históricos do Jean Manzon, que registrou justamente o surgimento da indústria automobilística no Brasil. É um resgate histórico e também um motivo de inspiração e também para a gente reconhecer tudo que a gente já evoluiu e o papel que essa indústria tem no desenvolvimento do nosso país. Muito bem, Luiz. Agora, como é que está o cenário atual da indústria? A gente estava tratando dessa questão que certamente 66 anos atrás eram muito diferentes. Como é que é o atual cenário? Hoje é mais fácil empreender na indústria do que 66 anos atrás? É um momento, digamos, de recuperação. A indústria, especialmente a indústria de caminhões e veículos comerciais, passa por um período de recuperação. A gente passou... o ano de 2012 teve um ano de troca de motorização, foi um ano de bastante dificuldade e desafio para toda a indústria como um todo, tanto para a questão de venda quanto para a questão de produção. O ano de 2013 está sendo um ano de recuperação e 2014 a gente vê como de solidificação desse processo de recuperação. Do ponto de vista de empreendedorismo, o Brasil tem seus desafios, mas a gente está presente aqui há mais de 60 anos, a Dana é uma empresa de 105 anos de idade, entende que a América do Sul é feita de ciclos, nós temos nossos momentos em alta, os nossos momentos em baixa, mas vemos com muito bons olhos a questão dos mercados emergentes e, graças a Deus, a América do Sul é um deles. E nós temos muito prazer e orgulho de estar investindo aqui e de continuar buscando crescimento. As plantas da Dana estão no Rio Grande do Sul, São Paulo? Nós temos hoje 3 grandes operações. Uma aqui em Gravataí, que é a nossa matriz, tanto para o Brasil quanto para a América do Sul, onde está a nossa estrutura o suporte administrativo, toda a nossa área de TI, compras. TI, que é a tecnologia da informação, né? Obrigado. A informatização toda a parte que dá apoio às nossas fábricas, né? Estamos baseados em Gravataí, temos operações também em Sorocaba e em Diadema, em São Paulo. Muito bem. Eu trouxe essa questão porque eu acho importante a gente tratar nesse tema dos desafios a questão da infraestrutura. Certamente você produzir aqui no Sul, praticamente no final, ou para muitos o começo do Brasil, como é que é essa questão de lidar com isso, de também tratar da questão da exportação, encarar os portos brasileiros, a burocracia, os desembaraços? Quanto isso afeta nos negócios? Nós temos uma equação complexa, né? Uma equação que entra desde a questão da falta realmente de condições de escoamento da nossa produção, até mesmo na parte de chegada de matéria-prima para nós. Isso acaba, de certa maneira, impactando na nossa eficiência, porque você precisa trabalhar com estoques maiores para garantir a parte de falta de fluidez nos nossos portos, a questão do transporte, quanto se agrega de custo para você mandar alguma coisa, e nós, por opção, fazemos questão de estar baseados aqui no Rio Grande do Sul por uma questão de talentos, por uma questão de história. Nós temos um nível diferente de engajamento, um nível diferente de qualidade do produto que a gente consegue obter, sem desmerecer os nossos colegas que estão em São Paulo, mas as coisas aqui em Gravataí são um pouco diferentes, né, do ponto de vista da qualidade. Da qualificação da mão de obra, certamente, da educação que o Rio Grande do Sul tinha, principalmente de alta performance no passado. Hoje em dia ela tem decaído um pouco. Também, tu sabes que... Comparativamente ao Brasil, pelo menos. Do ponto de vista talvez o gap tenha se aproximado um pouco, mas nós ainda enxergamos, né? Nós enxergamos que
que a qualidade do trabalho da gente aqui no Rio Grande do Sul, de novo, sem desmerecer meus colegas em São Paulo, é diferente. Talvez por essa relação mais próxima do coração que se tem com a empresa, com a história, com as origens, isso acaba fazendo a diferença. Agora é importante a gente tratar dessas questões de, por exemplo, uma grande empresa como a Dana, uma multinacional que atua em diversos países. Quantos funcionários a Dana tem hoje no mundo? A Dana nós estamos presentes em 26 países, temos cerca de 24 mil funcionários. Na América do Sul são 5.400, no Brasil são 2.500, lá em Gravataí são 1.500. Então você veja, uma empresa desse tamanho, com todos os desafios que tem, pode trazer lições até, inclusive, para pequenos empreendedores. Vocês vejam que a questão de, por exemplo, a infraestrutura atrapalhar os negócios e você ter que aumentar o seu estoque, isso acaba fazendo o quê? Um aumento do compromisso do capital. Certamente vocês têm, mas como uma empresa de porte grande, vocês têm essa estrutura. Agora, para quem é pequeno, que tem que fazer aquele faturamento diário, poder pagar as contas no final do mês, é realmente um grande problema. Os nossos desafios são, infelizmente, muito similares. Dentro da nossa cadeia, existe o conceito da disseminação da manufatura enxuta, que ela é baseada no conceito da Toyota de produção, onde você só produz o que o seu cliente está disposto a comprar, e isso busca uma eficiência, e a gente busca também evitar o desperdício seja do tempo que eu levo para me deslocar daqui até ali, até a quantidade de material que eu tenho que estar pronto aqui, parado, para poder ser produzido, processado pelas nossas máquinas. Sim, porque a ineficiência custa dinheiro, né? Custa dinheiro, nos tira a competitividade, é um conceito que poucos acabam se dando conta, que não é a Dana que perde competitividade, a cadeia inteira perde competitividade, o Estado perde competitividade, o país perde competitividade, a região perde competitividade. E o consumidor acaba pagando mais no final da conta, né? A demanda supostamente existe hoje em todas as regiões, mas nós temos também que lembrar que tem uma importância muito grande na geração de empregos, na arrecadação de impostos, né? Um papel tem uma máquina que tem que estar muito bem azeitada, né? Muito bem integrado. E o mercado ele está acomodado agora? A gente pode esperar crescimento? A gente pode esperar uma recessão? Qual é a leitura que vocês têm feito e principalmente o olhar de fora do Brasil para cá? O que os acionistas da Dana lá nos Estados Unidos enxergam das possibilidades de negócios da operação da Dana aqui no Brasil e na América Latina? Nós tivemos o ano de 2012 com um ano de ressaca, né? Um ano muito difícil, especialmente pela queda da comercialização dos veículos comerciais. Estamos falando de caminhões, estamos falando de ônibus. Existia uma troca de motorização, o Brasil se equiparou em termos de controle de emissões e chegou num padrão Euro 5, que é um padrão bastante, bem mais elevado do que a gente tinha no passado. Isso, claro, criou um impacto muito grande para percepção de valor que se tinha dessa questão do mercado ser emergente, as coisas estavam crescendo num ritmo que o resto do mundo não estava. Esse ano foi um ano de recuperação, um ano que está sendo um ano saudável. A gente ainda está um pouco apreensivo em termos de até que ponto isso é sustentável, até que ponto existem grandes ciclos, né? Está se vendo um processo de recuperação lento, né? Talvez uma questão de identidade. A gente está enxergando que o Brasil é um país que não é um país de crescimento em 2 dígitos, é um país de crescimento em 1 dígito. Nosso estado está crescendo um pouco mais rápido que isso, inclusive em relação à própria indústria no resto do país. Mas a indústria ou baseado muito no seu agronegócio? A indústria também. A indústria está crescendo mais do que o resto do restante do Brasil. Mais do que o resto do país. Essa é uma informação muito importante. E nós enxergamos que no ano que vem a coisa deve se manter nesse ritmo. É um otimismo moderado, né? Ainda com um olho muito atento para as questões críticas com relação ao aumento de custos, a questão tributária, que acaba sendo um problema infelizmente recorrente, né? E a própria, no fim das contas, falta de competitividade que afeta os nossos negócios. Então, essa questão da infraestrutura que nós falávamos anteriormente, a questão da tributação que você trouxe, que no final das contas, quem vai pagar é quem está comprando. E quando a gente vê mesmo essa negociação entre as indústrias, né, entre as grandes indústrias, vocês fornecendo para uma montadora, a montadora vai ter esse repasse desse custo maior pela tributação para o consumidor na hora dele comprar lá o seu veículo leve, seu veículo mais pesado, enfim, não importa. No final das contas, a conta vai ser paga sempre pelo brasileiro que estiver adquirindo o produto. A gente também tem que ter muito claro que a questão do impacto do tributo, ele, de certa maneira, sustenta uma máquina que existe em volta, né? A máquina do governo, ela tem as suas necessidades, existe quase um conflito de interesse entre quem vai diminuir a carga tributária
e quem vai de fato se beneficiar com uma carga tributária menor, porque supostamente isso aumenta a demanda e vai aumentar também a própria arrecadação que vai ter lá pela frente, né? O governo fez alguns ensaios com relação à remoção do IPI nesses últimos anos. E eu espero que a gente continue vendo mais exemplos nesse sentido no futuro. Agora, você sabe que eu tenho uma visão que eu compartilho seguidamente aqui no nosso programa, que a questão talvez que mais atrapalhe seja a burocracia, pelo menos nesse crescimento de 2 dígitos. Nós chegarmos lá, porque você tem uma burocracia que trata a questão tributária e uma burocracia para o investimento em infraestrutura. Ou seja, existe até a disposição e o recurso para se investir, mas muitas vezes o governo não tem a eficiência que nós falamos, a capacidade de fazer rápido e melhor. Como é que você enxerga isso e o que vocês passam desse ponto de vista? Te dou um exemplo claro, que é a questão da desoneração da exportação, né? Se faz um incentivo claro supostamente claro para incentivar e desonerar a exportação, para nos dar mais competitividade, mas até isso de fato chegar para nós, está quase chegando perto do final do benefício que tinha sido computado. Então existem boas intenções, nós não podemos tirar isso do governo, acho que ele está tentando se mover, tentando facilitar, mas é uma máquina difícil, ela demora para tomar a decisão, ela demora para efetivar ela, e ainda por cima tem outros organismos dentro do próprio governo que acabam tentando trabalhar contra. E acaba criando uma situação que não é tão eficiente como a nossa presidente está tentando buscar. Porque vocês vejam bem, é uma questão que nós inclusive parabenizamos o governo, pelo menos a nível federal, foi as concessões de aeroportos, ferrovias e boa parte das estradas. Faz mais de 1 ano e nós não conseguimos vencer essa pauta ainda. Luiz, nós estamos nos encaminhando para o final deste bloco, a conversa foi muito rápida. Penso que nós precisaríamos de mais 2, 3 programas para debater tudo, mas eu gostaria que a gente seguisse no início do próximo bloco, justamente nessa questão macroeconômica do desenvolvimento da indústria e as perspectivas que vamos ter pela frente. Claro. Ok? Vamos lá. Bom, muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Interação. Nossa entrevista de hoje é com Luiz Pedro Ferreira, diretor da América Latina da Dana. Luiz Pedro, nós falamos no bloco anterior as questões macroeconômicas, os entraves do Brasil na questão de quanto atrapalha os negócios, especificamente a indústria. A infraestrutura, as dificuldades de infraestrutura, burocracia, tributação. Comparativamente a outros países, você teve uma experiência como executivo também na Argentina. Como você compara hoje o ambiente institucional e de negócios da Argentina e do Brasil? A gente lembrava, né, de uma outra iniciativa super bacana, que é a questão do Rio Grande do Sul, essa busca por evitar essa comparação, a grenalização, né, olhar para o meu vizinho do lado e dizer, estou melhor que ele. Essa é uma campanha da DVB, da DVB, né? É uma iniciativa louvável, uma iniciativa que merece ser seguida e inclusive ser ampliada. Nós temos que foi uma experiência muito rica ter morado e ter trabalhado na Argentina. Primeiro porque nós temos aqui do Rio Grande do Sul uma conexão muito forte, até a gente não se dá conta, de termos, de postura cultural. O argentino é um povo muito aguerrido, não estou falando especificamente do portenho, né? Embora seja 50% da população, a gente também tem a questão da vinculação mais humorística, né? Com isso, foi uma experiência muito rica, muito desafiadora. Existe uma diferença de 12, 13 anos em termos de cenário. Nós brasileiros já nos amolecemos um pouco com relação às condições adversas, mas eu infelizmente enxergava um paralelo de quando eu saía de lá e escutava o que se dizia na imprensa, escutava o que se dizia entre as pessoas, a falta de confiança nas instituições, um cenário adverso para o desenrolar dos negócios, com intervenções do governo, e eu entrava no avião, chegava aqui e escutava a mesma coisa. Eu digo, peraí, mas eu não estou na Argentina, né? O Brasil não é Argentina. A gente aqui, de uma certa maneira, vai se comparar com eles, vai dizer, nós estamos melhor, viu? O presidente faz isso, o governo faz aquilo, a oposição faz aquilo outro. Mas existe um ponto comum, especialmente para quem está olhando a América do Sul de fora, de que eles meio que nos botam dentro de um mesmo balde. Se você olhar para avaliações de risco ou percepção de o que o Brasil, Colômbia, Venezuela, Argentina estão todos mais ou menos no mesmo lugar, né? Isso me causa um pouco de perplexidade, me causava quando eu estava morando fora, e quando eu voltei para cá eu acabei nos entendendo um pouco melhor, né? Essa coisa do reclamar, do enxergar o que está faltando, o que deixou de ser feito. Para mim dá muito claro que o Brasil tem um cobertor curto, né? Nós temos problemas estruturais, temos desafios enormes, mas nós não podemos deixar de reconhecer
tudo que já foi conseguido, tudo que a gente já obteve, tudo que a gente melhorou, especialmente nesses últimos 25, 30 anos, né? Enxergar isso e usar isso, claro, como adubo para a gente, né, ir adiante, não parar, não se acomodar, não olhar para o vizinho e dizer, eu estou melhor que o outro, tá bom. Né? Isso não é positivo e não leva ninguém a lugar nenhum. Eu sempre digo que a gente tem que olhar as conquistas, né? Celebrar as conquistas. Exatamente. Nós saímos de uma taxa de juros anual de mais de 22%, hoje é 9,5%. Nós saímos do índice de desemprego superior a 15%, hoje nós estamos na média de 6% no país, aqui na região de Porto Alegre nós estamos falando em 4%, ou seja, os números melhoraram muito. Né? Eu acho que o Brasil tem grandes conquistas a celebrar. Claro que a gente tem, dentro do potencial do Brasil, ainda um espaço enorme para conquistar, um espaço enorme para avançar. E aqui no Rio Grande do Sul especificamente, eu pelo menos tenho a visão, e em muitas rodas de negócios eu encontro esse tipo de visão, que é as pessoas concordarem em 99% de algum assunto, discordarem de 1% e tomarem 99% do tempo para discutir o 1% que não concorda. Ou seja, é um processo ineficiente. Então nós todos, nós sociedade que criticamos tanto a ineficiência, temos que fazer a nossa própria autocrítica, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde tem uma cultura mais conservadora. E também tem um pouco da soberba, que eu acho que ela deve ser combatida sempre. Né? Te dou assim exemplos, a gente vai ter o Brasil como uma referência de eficiência dentro da região. Será que é assim mesmo? Você viaja ali para o Uruguai, viaja para Buenos Aires, você viaja para o Chile, você vai ver condições diferentes, algumas coisas esses caras estão fazendo melhor que nós. Você quer tirar um documento, o documento pode demorar um certo tempo, um visto de trabalho no Brasil demora 6 meses para um estrangeiro. Para mim, demorou 3 meses na Argentina. É tempo demais? É tempo demais. O dia que eles prometeram, estava na minha casa, o negócio entregue pelo correio, pronto, eu fui abrir uma conta no banco, demorei 3 meses. A gente hoje aqui abre conta, vai ali no banco e abre conta na hora. O cara me avisou até uma coisa interessante aqui, como história, anedota. O gerente do banco me disse assim, olha, senhor, tome muito cuidado porque o negativo da sua conta é uma coisa muito perigosa, os juros são muito altos. Né? Eu disse, sim, claro, qual é o valor? Não, são 50%. Eu disse, 50% ao ano. Eu digo, mas a gente paga 10, né, no Brasil. Então existem... não, mas o ano, um cheque especial é 180 ao ano. Existem diferenças. É interessante. Existe um cobertor curto para todo mundo. O estrangeiro olha para nós com apreensão em algumas situações, com um pouco de receio, mas ao mesmo tempo com admiração, porque nós conseguimos fazer coisas de uma maneira que não é pela questão do baixo custo. Nós não somos um país de baixo custo. O Brasil é um país caro. Mas a gente consegue fazer coisa que ninguém consegue fazer. E nós temos que reconhecer isso, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos um potencial, uma riqueza. Nossos recursos naturais são tão vastos que chega a ser até mesmo um pecado capital no país não dar certo. A gente tem que fazer dar certo. Uma coisa que me chamou muito a atenção, me chocou, é o apetite pelo lado social que nós temos aqui no Brasil. Né? E pela questão da sustentabilidade também, é o país industrializado de maiores investimentos em sustentabilidade. Coleta seletiva, quanto tempo já é uma coisa comum para nós? Né? Você bota o pé na cidade como Buenos Aires, não tem. Como assim não tem? 85% dos brasileiros esperam que as empresas sejam socialmente responsáveis. Isso é o índice mais alto no mundo, é aqui. Então, se tem uma expectativa de que a gente faça alguma coisa, eu acho que nós nos damos conta que nós temos que fazer alguma coisa. Porque se a gente não fizer alguma coisa, vão acabar nos pegando na esquina. A gente se envolvendo, a gente participando, a gente tendo essa questão humana mais aberta, eu acho que é uma das grandes qualidades do brasileiro como um todo, e especialmente da gente aqui no Rio Grande do Sul, que tem uma atitude de se engajar, de ter amor ao próximo, de saber que tem que ajudar, e dessa maneira a gente vai crescer e vamos crescer todos como civilização, como grupo. E aproveitando o tema, quais são os programas que a Dana tem de sustentabilidade e também o apoio cultural, que sei que tem projetos fantásticos na área? A Dana tem uma postura muito interessante. A indústria automobilística vem muito preocupada com questões ambientais desde 99. Nós já temos ISO 14001, que é uma certificação que garante que o seu processo é um processo que está mapeado, que ele não agride o meio ambiente. A nossa busca sempre é por minimizar, por diminuir, por melhorar cada vez mais. Fomos usados como referência em histórias na imprensa recentemente de controle de emissões, de refinação, a qualidade da água que a gente devolve para os efluentes, ela é melhor do que a gente quando a gente capta, e a procura agora é para captar cada vez menos, devolver menos ainda, né? Ser mais ligado, ser mais consciente, ser mais preocupado com o que a gente está fazendo, e especialmente o papel que a gente exerce nas nossas comunidades,
que é de não ir além da questão da arrecadação do imposto. Né? Você está gerando trabalho, o trabalho gera emprego, o emprego gera consumo, gera engajamento, gera participação. É um ciclo virtuoso que vai sendo criado, ele está de volta especificamente numa atividade que de repente é aquela ali de retorcer aço e transformar aquilo num produto que vai ser aplicado num outro produto, que vai depois ser aplicado num outro, que vai chegar para a mão de todos nós. Ter noção do impacto positivo que a indústria traz para esse processo e também poder investir de volta na nossa cultura, na nossa comunidade, recuperando projetos que são super bacanas. A gente está com um projeto em andamento que é a recuperação das lendas, resgate das lendas brasileiras, a história do Saci Pererê, do Curupira, do Boto, da Iara. Isso na área cultural, na questão de publicações. Não só, a gente tem exposições, nós acabamos de promover uma exposição em Gravataí, temos um site, dentro do nosso site cultural tem uma área específica para contar sobre os concertos da Ana, sobre coisas. Nós não somos uma empresa de varejo, dá para fazer isso, dá para ser socialmente responsável sem ter que abrir e assinar o chequinho, né? Tem que usar os incentivos que o nosso governo, especialmente o nosso governo aqui do estado, provém para a lei de solidariedade, para a lei de apoio à cultura. A lei Rouanet a nível federal. A Rouanet já é uma lei um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, mas o governo do estado aqui em especial tem mecanismos que são mecanismos únicos que você não encontra em outros estados e a gente acaba não reconhecendo isso, tem que reconhecer o valor também. Que bom. Luiz, vamos para a última etapa do nosso programa. Nós estamos já indo para o encaminhamento do final. Eu gostaria que você trabalhasse um pouco essa questão da carreira. Temos muitos jovens que nos acompanham aqui no programa e ficam ávidos de saber, a Dana é uma boa empresa para seguir uma carreira sólida? Existem oportunidades para as pessoas crescerem dentro desse negócio? Tem uma peculiaridade sobre a empresa, uma empresa que tem muita oportunidade para crescimento, para aprendizado. Hoje o nosso presidente e praticamente 80% da nossa diretoria começou como estagiário na companhia. E o estágio... Estágio, não programa de trainee, diferentes, né? Você tá estudando, você está entrando, você está aplicando na prática e está aprendendo o que você está, né, lendo lá na sala de aula. Né? Mas ter a chance de aprender fazendo e o potencial que o aprendiz, que o estagiário traz para o mix para a gente, que a gente consegue... Na Dana você não vai encontrar o estagiário que está ali para trocar lâmpada e para arrumar armário. Né? Isso é um negócio que está no passado, há muitos anos não se faz isso, são projetos palpáveis, com oportunidade de crescimento. Claro que se busca gente que fala inglês, busque gente que esteja interessado em viajar, gente que esteja interessado em saber o que está acontecendo, que esteja ligado no mundo. Né? Sim, existem pré-requisitos que têm que ser cumpridos. Mas as oportunidades estão aí. E o exemplo desses caras que estão na nossa diretoria, o nosso caso, o nosso próprio presidente, o Sr. Arro Burman, é um rapaz que começou como estagiário, hoje coordena uma operação, né, uma empresa que tem $1,5 bilhão de venda, numa companhia global que está presente em 26 países. Se isso não é oportunidade... Né? Fica aí a sugestão. Quem quiser uma boa carreira, que procure um estágio na Dana para começar. Quem sabe não aparece o novo presidente lá. Olha, quero agradecer muito sua participação aqui, viu, Luiz Pedro? Foi um grande prazer poder conversar com você. A gente tem uma visão muito parecida sobre os acontecimentos das questões institucionais no Brasil e espero contar com você aqui em outras oportunidades no programa. Vai ser um prazer. Muito obrigado, Já fica Gustavo. o convite. Obrigado a todos. Muito obrigado também a você, nosso amigo do programa Interação. Interaja conosco através do nosso Twitter, no Gustavo_N, ou também na página do programa Interação, via redes sociais, no Facebook e LinkedIn. Até nosso próximo programa.